Eu era travesso quando pedi. Usei uma corda para capturar um fantasma. Criei-a como animal de estimação. No final, quando cresci, fiquei cansado dela e quis A confusão foi enorme. Eu achava que ela emanava um ar frio, então menti dizendo que gostava de mulheres quentes. Quem diria que mais tarde ela se tornaria a senhora do submundo, para me punir por ter mudado de ideia. Ela simplesmente riscou no livro da vida e da morte. Desde então não envelheci nem morri. Vaguei eternamente pelo mundo dos... E ela sentava-se tranquilamente no trono mais alto do mundo dos... Assim nós dois nunca mais nos veríamos. Mas nunca imaginei. 10 anos depois, a minha irmã adotiva, depois de saber que eu tinha uma vida eterna e uma fortuna de bilhões, ela contratou um mestre para armar uma cilada e me matar, enviando a minha alma para o submundo, para roubar o meu destino perfeito. No terraço de um prédio, eu chorei desesperadamente pedindo que não me batessem. Eu posso te dar todo o meu dinheiro. Eu tenho tanto medo de morrer. Porque quando eu terminei com a minha ex-mulher, naquela época, ela deixou uma ameaça dura a Lin Bei. Se esta velha te vir de novo, vou te jogar no caldeirão de óleo e te cortar em 1000 pedaços. Nós nos conhecemos há 10 anos. Eu nunca te tratei mal. Por favor, me perdoe. Todo o dinheiro é seu. Só peço que poupe a minha vida. Eu me ajoelhei no chão de cimento e bati a cabeça, até a testa quase rachar. Mas Xi Zhenxiang apenas me olhava friamente. Eu não quero só o seu dinheiro. Quero também a sua vida eterna e infinita. Já que você é meu irmão, o que é seu naturalmente é meu. Se você realmente me ama, entrego-lhe tudo. Depois de dizer, ela fez um sinal com os olhos para o mestre de túnica ao lado. O mestre agarrou meu cabelo com força e me arrastou até a beira do terraço deste prédio de 33 andares. A formação já estava pronta embaixo, só esperando eu cair e morrer. Se eu morresse da queda, eles conseguiriam. Naquela hora, eu nem teria a chance de reencarnar. Xi Zhenxiang já havia calculado tudo. Queria fazer tudo limpo, para que eu não virasse um fantasma vingativo e voltasse para quando abri os olhos novamente. Eu já havia me tornado uns 2 pequenos oficiais do submundo. Me carregavam em direção ao tribunal do sul. Ao redor, névoa negra, só se ouviam os lamentos e gritos vindos da frente, cada vez mais claros. Este lugar eu já conheci. Era a entrada do inferno. Realmente tenho que agradecer a minha ex-mulher. Quando nos separamos ela com olhos vermelhos, me trouxe aqui para minha... Naquela época ela não me jogou lá dentro. Mas desta vez eu temo que a minha alma se disperse. Eu lutava desesperadamente, sem querer avançar, gritando alto que eu era Lin Bei. Eu nunca fiz nada de ruim. Por favor, me perdoe. Ao ver a minha resistência, um oficial do submundo de barro sacou um chicote com espinhos e me deu um golpe forte. A dor intensa penetrou imediatamente na alma. Eu desabei no chão, sem conseguir nem gritar. Ouça, não importa de onde você veio. Quando chega nas nossas mãos, você tem que aceitar o destino. Eu ainda queria apostar. Talvez no início, ela ainda tivesse um pouco de sentimento anti. Seria melhor do que desaparecer completo. Aguentando a dor, tremendo a voz, e eu disse: deixe-me vê-la. Os 2 oficiais do submundo se entreolharam. No segundo seguinte, levei outro golpe. Desta vez, a minha alma se abriu em uma fé. E eu não conseguia mais emitir som. Como você ousa chamar diretamente o nome da preciosa filha do rei do submundo. Não importa como você soube desse nome. Eu aconselho você a ser obediente. Assim sofre menos. E se o que ele disse for verdade, não vai causar problemas? Medo do que? Já disse. Esta pessoa tem origem duvidosa. Não está no registro da... Não tem nome nenhum. É de caminhos tortuosos. Tem alguns truques. Não é estranho que saiba o título do rei do submundo. Olhe só o seu medo. O que não aparece nos registros de cima. Nós pegamos o dinheiro e resolvemos logo. Não sonhe acordado. Se algo dar errado. Eu entendi tudo de uma vez. Eles certamente tinham com aquele velho mestre que Xi Zhenxiang contratou. Como oficiais do submundo, ousam fazer esse tipo de negócio sul. E quando vi o portão do inferno se erguendo até as nuvens, meu corpo espiritual foi paralisado por um medo enorme, tremendo sem parar. Mas nesse momento uma voz veio de longe, se aproximando. Este recém-chegado já passou pelo procedimento? Era o velho Wei. Ele me reconheceu. Assim que o velho Wei apareceu, a mão do oficial do submundo tampou a minha boca e me arrastou para o lado. O oficial de barba pegou um maço de si com um sorriso bajulador, bajulando o irmão. Irmão Wei, que bom vê-lo por aqui, experimente. Esta coisa que trouxemos do mundo dos vivos é forte. Pare com isso. Eu estou te perguntando. Aquele pequeno fantasma já passou pelo procedimento? Passou. Claro que sim. Nós sempre seguimos as regras. Vocês e a irmã branca estão sempre ocupados, sem parar. Descansem quando tiverem tempo. O Wei Wuxian não disse nada. A névoa era espessa demais. Ele não viu o meu rosto claro. Eu temia perder a chance de sobreviver. Mordi com força a mão, que tampava a minha boca. O oficial do submundo soltou. Eu aproveitei e corri em direção ao Wei Wuxian. Mas levei um chute que me derrubou. O pé do oficial do submundo pisou firme no meu rosto. A areia amarela do chão entrou na minha boca. Eu não conseguia cuspir, nem emitir som. Felizmente o barulho chamou a atenção do Wei Wuxian. O que está acontecendo? Este pequeno fantasma não está obedecendo. Mesmo aqui ainda resiste. Quem chega aqui não é boa coisa. Não suje os seus olhos. Seja cauteloso no trabalho. Estas coisas fizeram muito mal em vida. Não pode haver nenhum erro. Mandem logo para dentro.
vendo Wei Wuxian virar as costas e desaparecer na noite. O meu coração também morreu. O oficial de barba fez reverências ao despedir o Wei Wuxian. Veio correndo e me deu vários chutes. Depois pegou o chicote e descarregou em mim sem controle. Logo, não havia mais um lugar intacto no meu corpo. Depois de descarregar o oficial de barba levantou o meu queixo. Fique tranquilo. Lá dentro eu vou cuidar de você pessoalmente. Então, como um trapo velho, fui jogado na primeira camada do inferno. Esta camada é a dos 1000 agulheiros. Por toda parte havia instrumentos de tortura sem exceção. Cada um sustentava um espírito. O corpo coberto de milhares de agulhas, como um ouriço. Eu respirei fundo de frio. Juntando as últimas forças, consegui dizer em precor uma frase completa. Eu realmente conheço Liu Aya. Se vocês me tratarem assim, quando ela souber, não vai perdoar vocês. Liu Aya não se importava nem um pouco com a minha vida. Ela provavelmente realmente não queria mais me ver. Caso contrário, não teria me dado vida eterna, para me deixar vivendo sozinho no mundo dos vivos. Sem envelhecer nem, ela tinha medo que eu morresse e viesse ao submundo sujar desde que entramos por aquele portão. Os dois oficiais do submundo já não temiam mais que o oficial de barba deu um tapinha leve no meu rosto, com um sorriso especialmente malvado. Como você consegue fantasiar tanto? Viu novela dramática demais no mundo dos vivos? A preciosa filha do rei do submundo não é alguém que você pode imaginar. Oficial de barba, com um sorriso, ele pegou as agulhas separadoras de alma, cada uma do tamanho do meu antebraço. Você tem que aguentar. Ainda tem 17 camadas de inferno esperando. Vamos brincar devagar. Quando chegar a este ponto, por mais duro que seja o osso, vai amolecer para o seu jovem mestre. Ele pegou uma agulha e a cravou direto na minha coxa. A ponta da agulha entrou meio centímetro no meu corpo e aquela dor penetrante me fez tremer o corpo inteiro sem parar. Foi nesse momento, uma figura correu apressada. A agulha cravada foi puxada para fora e eu respirei aliviado. Esforcei-me para abrir bem os olhos. A pessoa que veio era o supervisor desta camada. Eu me lembrava que se chamava Bai Yun. Quando Liu Aya me assustou naquela época, ele estava ao lado. Ao vê-lo, a esperança se acendeu novamente no meu coração. Salve, salve. Depois de sofrer torturas no caminho, eu já estava exausto. A voz rouca não parecia mais ali, mas eu tinha certeza de que Bai Yun tal ouviu claro, porque ele olhava fixamente para mim, como se me reconhecesse. E aquele olhar de pavor no final era claramente de quem me reconhecia. Antes que eu pudesse respirar, ele desviou rapidamente o olhar, fingindo que nada havia acontecido. Disse que acabara de chegar uma mensagem. Eles querem ver pessoalmente este homem virar cinzas. As pessoas estão quase chegando. Aguardem. Eu fiquei perto. Este Bai Yun tal também estava aliado a Xi Zhenxian e ao velho, a esperança que havia se acendido. Eu ri amargamente. Liu Aya, é assim que você administra o tribunal do submundo? Os seus subordinados enganam o céu e a terra. Fazem o que querem. Mas eu não esperava que Xi Zhenxian viesse pessoa. Não sei se devo dizer que ela é corajosa ou se digo corajosa. Ela temia deixar rastro, temia que, segurando aqui e gastando o meu dinheiro, não se sentisse tranquilo. Queria ver com os próprios olhos o meu se digo covarde. Ela ousou invadir o lugar, logo Xi Zhenxian e o velho mestre chegaram. Era a primeira vez de Xi Zhenxian. Ela ainda estava um pouco assustada. Ficava colada ao velho mestre, sem se afastar nem um passo. Mas depois de descobrir que o velho mestre era muito próprio, ela ganhou coragem novamente. Afinal, ela era a maior cliente, a que pagava mais. Ela pegou uma agulha da mão do oficial do submundo e caminhou excitada até mim. Lin Bei, obrigada. Se não fosse por você, eu nunca teria conhecido a alegria de ser rico na vida. Dinheiro move até fantasmas. Não é mentira. Com dinheiro, eu consigo até passear por este tribunal do submundo. Você já viveu o suficiente, deixe o resto dos dias comigo. Vá em paz. Perguntar seria desnecessário. Se ela tivesse consciência, como teria planejado contra mim até este ponto? Você acha que me tratou bem? Vestindo roupas que você descartava, como um seguidor, sempre sendo o seu acessório. Você realmente acha que me tratou bem? Eu não refutei. Os fatos eram claros. Lobo branco não se domestica. Quando ela me encontrou num dia de neve forte, vestia só uma roupa. Ela veio do campo. A família era pobre e não encontrou trabalho no fim do ano. Fui eu quem a acolheu. Eu não precisava de empregada. Estava acostumado a viver. Vi que ela era digna de pena e lhe dei este trabalho. Eu sempre a tratei como irmã de verdade. Tudo o que ela queria eu dava. O salário era muito maior que o do mercado. Aos poucos ela deixou de se ver como irmã. Exigia de mim sem limite, provavelmente porque eu a mimei demais. Ela achou que podia se igualar a mim e até quis me substituir. O meu erro foi confiar nela e contar os meus segredos. E o meu silêncio foi retribuindo com a loucura dela. Não tem mais o que dizer, não é? Você também acha isso, não é? Você nunca me tratou como família. O lugar onde ela cravou a agulha foi o meu coração. Era evidente que ela queria que eu desaparecesse imediatamente. Os oficiais do submundo ao lado pareciam achar mas no final não impediram. A energia ia que saía da minha boca, a minha alma já estava meio transparente. Em transe, eu parecia ver Liu Aya caminhando na minha direção. Ela ainda era tão bonita, mais bonita que todas as mulheres que vi em décadas. É uma ilusão? Deve ser ilusão. Ela não quer mais me ver. Mas por que todos os oficiais do submundo? Como a senhora veio pessoalmente? Bai Yun Tao estava em pânico. Ajoelhado no chão, tremendo ele sabia que aceitar suborno de vivos do mundo era uma grande violação, e ainda permitir que vivos ser pego em flagrante certamente não teria bom fim. O velho mestre também mudou de cor. Usou rapidamente Xi Zhenxian. O olhar de Liu Aya varreu todos. A pressão era imponente e ousada. Se a jovem senhora não tivesse vindo hoje, eu não saberia que vocês, um bando de audaciosos, ousariam agir assim. Eu queria falar.
mas a mente estava com a dor como se o corpo estivesse. Ela me reconheceria. E depois de me reconhecer, me salvaria do perigo, ou, como disse antes, me jogaria no caldeirão de óleo e me cortaria. Depois de muito tempo. Liu Ryan, finalmente, eu te deixei supervisionar esta primeira camada. E é assim que você me serve? Este humilde sabe do crime. Este humilde sabe do... Foram aqueles 2 oficiais dos... Eles trouxeram o vivo secretamente. Este humilde realmente não sabia. Logo antes de o senhor chegar, este humilde estava prestes a expulsá-los. Este é o seu território. Vivos entram sem cerimônia. O que é senão negligência sua? Pare de cuspir sangue pela boca. Ouvindo a discussão deles, eu voltei lentamente a mim. No final, Liu Ryan veio para punir os subordinados, e eu era só um azarado, que foi arrastado por acaso. Liu Ryan, depois de ouvir, soltou um resmungo frio. A voz não era alta. Explodiu como um trovão nos... Não falem mais. Já que estes 2 invadiram o tribunal, não pensem em voltar vivos. Tranquem-nos primeiro. Quanto a vocês, ousaram cometer tal crime contra as leis, todos serão enviados ao caminho dos animais, para nunca mais nascerem como humanos em todas as vidas. Ao ouvir, Xi Zhenxian desabou no chão, como se a espinha tivesse sido arrancada. Os 2 oficiais do submundo, só então Xi Zhenxian percebeu tardiamente que talvez nunca mais voltasse ao mundo dos vivos, e explodiu de raiva. O meu negócio no mundo, e eu faço as coisas seguindo as regras. O velho mestre, temendo ser envolvido, estendeu a mão para puxá-la e pediu. Ela o empurrou com força, como se jogasse a mão. Eu preciso voltar. Mandem-me de volta agora. O velho mestre não ousou mais fazer feitiço. Fechou os olhos de medo, fingindo-se. Xi Zhenxian ficou louca de raiva. Agarrou a gola do velho mestre. O que você está fazendo parado aí, como um idiota? Eu te dei 500 milhões. E é assim que você trabalha? Agora quer voltar para a família. Ela não fazia ideia que o que Liu Ryan mais eram pessoas barulhentas e agitadas. No mesmo instante, uma força invisível e poderosa. Xi Zhenxian voou como uma pipa, com a linha cortada, com um estrondo. Depois de lidar com estas pessoas, Liu Ryan virou lentamente. Eu conseguia sentir claramente aquele olhar como uma lâmina afiada, penetrando direto na minha alma. Diga a sua origem, nome e sobrenome. Bai Yunlao já havia cometido um crime perdoável. Naquele momento estava aterrorizado, temendo causar mais problemas. Ele sabia que, se Liu Ryan, que eu era uma alma inocente, jogada no inferno, especialmente se me reconhecesse, ele certamente receberia punição adicional. Então ele respondeu apressadamente. É só um reles mortal recém-morto, sem nome. Quem é enviado para cá, não é boa pessoa. O rei do submundo tem 1000 assuntos para tratar. Não suje os seus olhos divinos, com um personagem tão... As sobrancelhas de Liu Ryan se franziram como um rio. Nos olhos passou clara insatisfação. O eunuco entendeu imediatamente, e se levantou para repreender. Queila a boca. Eu abri a boca com esforço. Da garganta saiu só um som sibilante, como vento vazando. Não conseguia falar. O oficial principal não reagiu. Aproximou-se para examinar os meus ferimentos. Balançou a cabeça impotente. E relatou a Liu Ryan. Senhor, a alma deste homem está prestes a se dissipar. A situação é grave. Vá rapidamente verificar a identidade dele. Se esta pessoa não deveria estar aqui, use todos os meios para salvá-lo. Depois decida se o envia de volta ao mundo dos vivos, ou arranja para reencarnar. O eunuco recebeu e enviou imediatamente alguém para buscar. Enquanto esperávamos, Xi Zhenxian ainda resistia teimosamente, lutando desesperado. Ela era extremamente tola. Não fazia ideia do tamanho do problema que havia causado. Ainda pensava em voltar ao mundo dos vivos para continuar a vida de Wutsu. Não demorou muito, e um oficial trouxe apressadamente o livro da vida e da... O eunuco se aproximou de mim e disse rápido. Qual é o seu nome afinal? Eu usei as últimas forças restantes e forcei 2 caracteres por entre os dentes. A voz fraca como uma vela ao vento. Depois de ouvir, ele abriu imediatamente o pesado livro da vida e da morte e o tempo passava. As sobrancelhas do eunuco se franziam cada vez. Estranho. O que está acontecendo com este registro? Diga a verdade agora. Senhor, esta pessoa não está no livro da vida e da morte. Ele pensou instintivamente que alguém havia feito algo escondido. Qual é o nome dele afinal? O oficial disse que ele se chama Lin Bei. Ao ouvir o meu nome, as pupilas de Liu Ryan se contraíram violentamente. O olhar congelou no instante, como se o tempo tivesse parado. No mesmo instante, Liu Ryan, como um fantasma, apareceu diante de mim. O movimento foi tão rápido que ninguém viu claro. Os dedos delicados dela se estenderam suavemente, seguraram o meu queixo. Com leve força, levantaram lentamente o meu rosto. A expressão dela era complexa. Nos olhos passou uma onda difícil de esconder, murmurando baixinho, como se perguntasse a mim, ou falasse sozinha. É realmente você? Como pode haver algo tão coincidência no mundo? Eu usei a última gota de força e assenti levemente. Os dedos dela se apertaram de repente, com força como se fossem esmagar o meu queixo. Você ainda se lembra das palavras daquele ano? Eu não conseguia falar nada, só conseguia forçar os cantos e mostrar um sorriso mais feio que choro. Talvez eu nem esperasse que ela agisse, e a alma se dissipasse ali mesmo no tribunal do sub. Finalmente ela soltou o meu rosto com nojo, como se tivesse tocado algo sujo. Que inútil. Eu achava que, sem mim, você conseguiria viver com dignidade. Mas no final não passou disso.
Sim, ela ainda era a Suprema Senhora do Submundo, que controlava a vida e a... E eu havia me tornado um espírito solitário prestes a se dissipar. Mas o que me surpreendeu foi que ela não me deixou dissipar assim e ordenou que me levassem para baixo e chamassem um médico de fantasma. Eu sabia claramente com o temperamento dela de retribuir ódio com ódio. Ela certamente queria me manter vivo para me tornar. Afinal, eu a havia descartado cruelmente. Como ela poderia engolir facilmente esta humilhação? Durante o estranho processo de tratamento, foi como descer ao inferno novamente. A dor chegou ao extremo. Eu desmaiava por um momento e acordava confuso no outro, como se fosse puxado entre ilusão e realidade. Em meio ao torpor, eu tive um sonho. No sonho, as memórias antigas com Liu Ryan vieram como uma onda. Naquela época, ela caminhava pelo mundo dos vivos com forma humana e encontrou por acaso a mim, que estava em apuros. Naquela era, o mundo era difícil, bandidos por toda parte, e eu tive a sorte de receber o favor dela. Ela me acompanhou por inúmeras noites difíceis. Viu-me crescer e se tornar adulto. Foi o meu primeiro amor juvenil. Também foi a protagonista da primeira doce história de amor da minha vida. Até eu morrer de doença e entrar no submundo. Só então descobri a verdadeira identidade dela. Senhora, ela pensava que eu ficaria de bom grado no submundo para acompanhar. Mas eu, um homem da nova era, não aguentava as regras rígidas do submundo. Eu não suportava que ela, como honrada senhora dos, tivesse 3 maridos e 4 concubinas e não queria ser o acessório dela. Eu decidi firmemente partir para reencarnar e viver novamente. Ela, como uma fera enfurecida, me arrastou até a entrada do inferno, usando as piores torturas para me assustar. Naquela época, eu chorei até o rosto molhado. Estava realmente apavorado. Mas no final ela amoleceu o coração e me deixou ir, mas também deixou uma ameaça, jurando que nunca mais me veria nesta vida. Depois da reencarnação, eu descobri surpreso que ainda guardava as memórias da vida anterior. E desde o momento em que cresci adulto, eu não envelhecia nem morria mais. Eu também tinha uma boa situação familiar e riqueza suficiente para uma vida inteira. Só então entendi que o que ela dizia ser cruel era, na verdade, ainda guardar sentimento e havia arranjado tudo para mim. Só que ela realmente havia decidido não ter mais nenhum contato comigo. Depois de reviver tudo isso no sonho, eu acordei lentamente. Diante dos olhos estava um lugar extremamente familiar. O território de Liu Ryan, no mundo dos... Eu estava deitado na cama dela. Os lençóis ainda tinham o cheiro único dela. Aquele aroma familiar me fez sentir um conforto há muito perdido neste submundo estranho e frio, mas o conforto não durou muito. Liu Ryan acabou de voltar. Eu fechei os olhos instintivamente, querendo fingir, mas ela parecia ver através de tudo. Pare de fingir, seu inútil. Eu sei que você acordou. Eu abri os olhos impotente e forcei um sorriso amargo no rosto. Agora você vai me jogar na montanha de facas e mar de fogo. Cumprir a sua ameaça? Não é urgente. Ela estendeu a mão e me pusou da cama de forma limpa e direta, o tom frio como água gelada. Tudo o que eu te concedi. Aqueles 2 miseráveis que não sabem viver ousaram mirar em você. Você tem que ver pessoalmente o destino deles. Eu olhei para o significado no fundo dos... e não consegui evitar um arrepio, pensando que ela queria primeiro matar a galinha para assustar o macaco e depois vir devagar para me arrumar. Logo chegamos ao salão externo. Estavam ajoelhados no chão. Assim que Xi Zhenxian me viu, os olhos se arregalaram imediatamente. Como louca, tentou se levantar, ainda gritando. Mas antes de terminar a frase, foi chutada com força pelo oficial e caiu de cara no chão. Naquele momento, o meu corpo ainda não havia se recuperado. Estava fraco como um aleijado ao vento. Mal conseguia respirar depois de dar... Não tinha forças para lidar com ela. Liu Ryan, ao ver esta cena, como se tivesse pensado, o canto da boca se ergueu, mostrando um sorriso. Ela virou a cabeça e me perguntou diretamente: como você pretende puni-los? Eu estava cheio de dúvida. Neste tribunal do submundo, ela é quem tem o poder de vida e morte. Por que de repente me perguntaria? Isso me lembrou dos tempos antigos, quando fingíamos ser marido e mulher no mundo naquela época. Não importava o assunto, ela sempre perguntava gentilmente a minha opinião. Por um momento as memórias antigas vieram a... Decida você. Com um sabor indescritível no coração, eu abaixei a cabeça assim que as palavras saíram. Ela não hesitou. Estendeu o braço de forma dominante e possessiva e me pusou com força para os seus braços, com tanta força que parecia querer para que nunca mais nos separássemos. O queixo dela se apoiou suavemente no... mas o olhar era como flechas envenenadas, dirigido às pessoas ajoelhadas no chão. Já que Lin Bei não quer lidar com este assunto, então esta senhora em pessoa fará justiça. Quanto a você que corrompeu a lei por ganância, matou inocentes e montou tribunal ilegal, o leal e bom Liu Ryan ergueu o braço. Uma força poderosa envolveu Bai Yun-Tao instantaneamente. No piscar de olhos, incontáveis lâminas de gelo, como chuva forte, perfurando o corpo, Bai Yun-Tao se contorcia de dor. Mas a dor era tanta que nem conseguia gritar. Só conseguia forçar 2 sons da garganta. Vocês cometeram crimes enormes. Acharam que algumas súplicas bastariam? Arrastem-no para o inferno da língua arrancada, para que provem o sabor de ter boca, mas não poder falar. Liu Ryan riu friamente. É perdão. Eu sou uma tola. Ele rei, eu realmente ri. Liu Ryan, por favor, perdone. Perdone. Eu pensei... Você gosta tanto das 18 camadas, então vá para lá. O que é? Eu não aguento, não quero ir para o inferno. Os oficiais do submundo ao lado, Xi Zhenxian resistia desesperadamente. Mas como o espírito poderia vencer os oficiais do submundo? O velho mestre já estava morto de medo. Os olhos reviraram e ele desmaiou rígido. Liu Ryan olhou com desprezo. Tão covarde e ainda ousa fazer tal maldade. Joguem-no no inferno sem fim, para que ele reflita bem lá dentro. E
sofra eternamente. Senhora do submundo. Por favor, nós não usamos mais. Por favor, perdoe-nos. Por favor. Vocês cometeram crimes enormes. Acharam que algumas súplicas bastariam? Arrastem-no para o inferno da língua arrancada. Para que provem o sabor de ter boca, mas não onde no corpo você não se sente bem. Obrigado por me salvar. Quando foi que nos tornamos tão distantes? Naquela época você partiu de forma tão decisiva. Já pensou que este dia chegaria? O tom dela era puro Eu não tinha como só pude ficar em silêncio. Liu Ryan, vendo, de repente se aproximou. Os lábios quase tocando a minha orelha. Murmurando baixinho. Lin Bei, já que você voltou, não pense mais em fugir. Esta vez eu definitivamente não vou deixar. Nos olhos dela brilhavam luzes complexas. Havia desejo de posse em queixo. Havia apego profundo. E um leve traço de mágoa. Como se estivesse contando a saudade, o tempo passou devagar. Liu Ryan, como um vigia, vinha me ver todos os dias, sob os cuidados atenciosos dela. As feridas da minha alma fragmentada foram se curando lentamente. A alma também passou de instável a sólida. Só que toda vez que os nossos olhares, o meu coração era como se o tocasse levemente. E eu ficava muito agitado. Naquele dia, Liu Ryan veio no horário de sempre, segurando uma túnica preta. Ela se aproximou de mim com passos leves. A voz suave como brisa primaveril. Especialmente, e pedi que ajustassem. Eu a peguei. Assim que taquei, senti que estava morna, como se a túnica guardasse sua misteriosa. Depois de vesti-la, o estranho foi que o tamanho serviu perfeitamente, como se feita sob. Eu olhei no espelho de bronze. A pessoa no espelho recuperou da aparência confiante que tinha no mundo dos vinhos. Liu Ryan me olhava. Nos olhos só admiração e afeto sem Lin Bei. Hoje, você continua tão bonito. Depois de dizer, ela, como atraída por algo, caminhou lentamente para trás, estendeu as mãos suavemente e me envolveu. A voz com um leve tremor. Lento, cada sorriso seu no mundo dos vinhos, cada franzir de sobrancelhas, cada pequeno gesto, eu via, na verdade não preciso dizer. Deixe o passado para trás. Você ter voltado para o meu lado é o melhor presente, é o que mais importa. A partir de então, Liu Ryan, como se quisesse compensar os dias separados, sempre ficava comigo. Ela segurava a minha mão e caminhávamos devagar pelos jatadas que aconteciam. Também se sentava quieta ao lado da minha, olhando suavemente enquanto eu dormia. Com ela, todos os pesadelos não alça Sam se aproximar. Claro. Eu soube por Liu Ryan sobre as notícias. Na terceira vez já enlouqueci. Ao ouvir esta notícia, eu suspirei. Provavelmente era o karma. Eu estava prestes a dizer algo, quando todo o tribunal do submundo, sem aviso, começou a tremer violentamente. Em seguida, o oficial fantasma, com a voz tremendo, gritou: Senhora do submundo. Algo terrível aconteceu. Uma força assustadora está despertando. Jura destruir o antigo céu. Eu vou ver agora. Fique aqui. Não saia correndo. Mas como eu poderia deixá-la ir com o coração ardendo de ansiedade? Aproveitei que ela virou as costas e a segui secretamente. Quando chegamos às profundezas do inferno, vimos uma enorme fenda negra se estendendo à frente. Da fenda saía continuamente uma aura maligna que arrepiava a pele, como se conectasse a um abismo sem fundo. Liu Ryan franziu as sobrancelhas e usou imediatamente um poderoso feitiço, mas aquela força era como uma torrente enlouquecida. Os feitiços de Liu Ryan não conseguiam bloqueá-lo. Diante dela era como papel. Vendo que a fenda estava prestes a se... O desastre estava prestes a acontecer. Eu não sei de onde veio a coragem. Corri para a frente sem pensar e usei o corpo para bloquear firmemente a fenda. Liu Ryan gritou assustada. Você quer morrer? Eu não posso deixar você se ferir. No momento crítico, eu usei todas as forças para resistir. Cada segundo era como lutar de braço. Liu Ryan entendeu meu significado. Um brilho de determinação como um raio. Apareceu um instante. Ela segurou firmemente a minha mão. Dedos entrelaçados. E transferiu todo o seu poder para mim. Certamente conseguiremos reprimir essa energia sob o nosso esforço conjunto. Aquela força violenta finalmente começou a enfraquecer lentamente. Foi sendo suprimida pouco a pouco. Aquela fenda negra também, com o nosso esforço, se fechou lentamente. No final, com um estrondo enorme, a fenda desapareceu completamente. A força, que queria destruir o tribunal, e trancada novamente na escuridão, Liu Ryan e eu estávamos exaustos. As pernas amolecidas. Nós viramos a cabeça lentamente, olhos nos olhos. Naquele momento nada ao redor importava. Nos olhos um do outro só havia o outro. As barreiras deixadas por mal, naquele instante, como derreteram completamente. A partir de então, eu me tornei o companheiro, responsabilidade. Com o nosso esforço, o tribunal do submundo se renovou completamente. Tornou-se justo e pacífico, e Liu Ryan e eu finalmente superamos o amar. Vivemos dias felizes e perfeitos. Nada mais poderia nos separar. Na ponte da desolação, o luar prateado caía suave, tocando gentilmente os nossos. No chão se refletiam duas sombras Eu parei os passos. Olhei para Liu Ryan com carinho e disse baixinho: Liu Ryan. Obrigado. Foi você quem fez essa alma errante encontrar um lar, não Lin Bei. Foi você quem entrou na minha vida e me fez provar real. Liu Ryan virou a cabeça. O canto da boca se ergueu, mostrando um sorriso extremamente gentil. Nós nos olhamos e sorrimos. No sorriso, só expectativa. Nesta noite que é